E aí galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, o que acharam aí da minha tela aí atrás? Gostaram? Digam aí nos comentários o que é que vocês querem que eu coloque na próxima aula aqui atrás. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de eletricidade instrumental. Hoje a gente vai falar sobre a classificação dos materiais quanto à condução de eletricidade, ou seja, a condução de corrente elétrica. Vamos lá. E a gente vai começar hoje com condutores. O que são condutores? São componentes, são materiais que conduzem com facilidade a corrente elétrica. E isso é basicamente devido ao fato dos elétrons terem facilidade de se desprender do átomo e ficar livre no material. Por exemplo, qual desses dois átomos vocês acham que tem maior facilidade de desprender elétrons? E aí, esse daqui, por exemplo, tem 7 elétrons na última camada e esse aqui tem apenas um elétron na última camada. Qual deles tem maior facilidade? É evidentemente esse de cá. Por quê? Lembre-se que tem a mesma quantidade de elétrons, tem a mesma quantidade de prótons no núcleo. E o núcleo atrai os elétrons, correto? Então vejam bem, aqui tem um elétron só. Se a gente colocasse outro elétron aqui, iria colocar outro próton aqui, ou seja, a atração do núcleo seria maior. Então, isso aqui ficaria mais próximo do núcleo. A última camada ficaria mais próxima do núcleo. Se a gente acrescentasse outro elétron, 3 elétrons agora, iria colocar 3 prótons aqui no meio. Então, a última camada iria se aproximar ainda mais. E quanto mais próxima do núcleo, maior vai ser a energia necessária para que esse elétron se desprenda desse átomo e fique livre. Então, esse material aqui, um material composto por esses átomos, é bem mais condutor do que esse daqui. Isso aqui seria um átomo de um material condutor e esse aqui tem 7 elétrons na última camada. O máximo que pode ter são 8 elétrons na última camada. Então, esse daqui é um exemplo de um átomo que compõe materiais isolantes. O que são isolantes? Que têm dificuldade de conduzir corrente elétrica. Ó, esse daqui, por exemplo, com a energia devido à temperatura, iria desprender, por exemplo, 2 elétrons aqui nesse material todinho aqui, certo? Esse daqui, por exemplo, iria ter muito mais elétrons livres no material. Então, esse daqui teria bem maior condutividade, ou seja, teria maior facilidade de conduzir corrente elétrica do que esse. A gente pode pensar da seguinte maneira. Por exemplo, se a gente empurrasse os elétrons aqui, colocasse uma pressão aqui, ou seja, colocasse uma diferença de potencial desse ponto para esse. Se a gente empurrasse os elétrons a partir daqui, qual desses dois materiais teria maior movimentação? Ó, colocando uma pressão aqui, iria movimentar todos esses elétrons de uma vez só. Colocando uma pressão aqui, iria movimentar bem menos elétrons. Então, qual deles vocês acham que teria uma maior corrente elétrica? Lembrando que corrente elétrica é o quê? É o fluxo ordenado dos elétrons. Então, quanto mais movimentação de elétrons, maior vai ser a corrente elétrica. Então, se a gente impulsionasse aqui uma pressão aqui e colocasse a mesma pressão aqui, qual deles iria movimentar mais elétrons? Esse de cá. Então, quer dizer que esse daqui teria uma maior corrente elétrica com a mesma tensão. Então, quer dizer que esse aqui teria uma maior condutividade, ou seja, seria bem mais fácil criar uma corrente elétrica nesse do que nesse de cá. Então, esse aqui seria um material condutor e esse aqui um exemplo de um material isolante. Os melhores condutores estão nessa tabela aqui. Por exemplo, aqui ó, em termos de condutividade, quanto maior esse número, maior vai ser a facilidade de desprender elétrons, então maior vai ser a condução de elétrons nesse material quando colocasse uma diferença de potencial. Então, o melhor condutor que a gente tem nessa tabela é a prata. Depois vem o cobre, depois o ouro, depois o alumínio e assim sucessivamente. Então, por que a gente não utiliza prata
nos materiais, nos fios, por exemplo. Porque prata é caro, prata é difícil de encontrar. Então, a gente não utiliza prata, a gente utiliza o cobre. Então, a maioria dos condutores que a gente encontra na nossa casa, na residência, por exemplo, é feito de cobre. Da mesma forma, a gente não usa o ouro, por quê? Porque o ouro, além de ter uma menor condutividade, também é caro. A gente pode ver alguns dispositivos, por exemplo, que tem os conectores banhados a ouro. Por quê? Porque o ouro tem uma maior proteção com relação à oxidação, por exemplo. Tem a maior durabilidade também comparado ao cobre. Então, alguns materiais a gente banha a ouro para ter uma maior durabilidade. Em alguns casos, a gente está utilizando, por exemplo, nas transmissões de energia elétrica, o alumínio também. Por quê? Porque o alumínio é mais barato do que o cobre e também é mais leve. Então fica mais fácil de colocar lá nas linhas de transmissão, porque são mais leves, então tem menos peso, consequentemente tem menor tensão lá nas torres de transmissão. Então agora a gente vai falar dos isolantes. Os isolantes, como eu falei, é o oposto dos condutores. Em vez de ter facilidade de conduzir corrente elétrica, ele tem uma maior resistência. Ele é mais difícil de conduzir corrente elétrica. E justamente por causa disso, a gente utiliza eles para proteção, para nos proteger contra a corrente elétrica, por exemplo. Então a gente utiliza, por exemplo, as luvas aqui de borracha ou de algodão, que são materiais isolantes. Aqui tem fitas de proteção, certo? Isso aqui são fitas isolantes também, que a gente geralmente coloca em volta dos fios, justamente para proteger o fio de não entrar em contato com outras coisas, ou seja, não conduzir corrente elétrica do fio para outros locais. E isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é feito de vidro, isso aqui é feito de porcelana. Isso aqui são chamados de isoladores. A gente encontra esses daqui lá naquelas linhas de transmissão, lá naquelas torres de transmissão, justamente para que os fios de alta tensão não entrem em contato com a torre. Então a gente utiliza esses daqui para ficar suspendendo o fio na torre sem que o fio entre em contato diretamente com a torre. Por quê? Porque a torre é feita de metal e o fio também. A torre está ligada na terra. Então, para que a tensão lá da linha de transmissão não entre em contato com a torre e essa energia passe para a terra, a gente utiliza esses isoladores para suspender esses fios e a energia fica apenas no fio e vai se transmitindo em grandes distâncias. E geralmente a gente utilizava mais esses de vidro e de porcelana, mas atualmente a gente encontra também esses de cá. Por quê? Esses daqui são feitos de polímeros. É mais resistente, por exemplo, do que o vidro. Porque o vidro tem gente, por exemplo, que pegava uma baleadeira e atirava. Pegava uma arma também de chumbo, por exemplo, e ficava atirando nesses vidros e quebrava, só por diversão mesmo. Então, para impedir que o pessoal se divertisse tanto, eles estavam trocando mais por esse polímero aqui, que quando atira, ele não se quebra, só perfura. Então, dura mais do que o vidro, por exemplo. E então fica bem mais barato de fazer a manutenção nesses isoladores. E aqui estão os isoladores, olha só. Não é só um que coloca, são vários. Por quê? Porque um isolador tem uma proteção, vamos dizer assim, de 14.000 volts, mais ou menos. Só que essas linhas de transmissão têm uma tensão muito alta, de 300.000 volts, de 500.000 volts, 230.000 volts. Então a gente precisa colocar vários isoladores para quando somar essas proteções, dá uma proteção de 230.000 volts, por exemplo. Então tem que colocar o que a gente chama de cadeia de isoladores.
Por que tem em paralelo? Porque tem duas aqui, duas linhas. Por causa da tensão, do peso da linha de transmissão. Se a gente colocasse só um, poderia ser que não aguentasse e se torasse. Então coloca dois justamente para dividir esse peso e conseguir suportar a linha de transmissão na torre. Aqui está, ó, olha só, os fios vindo de um canto, eles não entram em contato com a torre. Eles passam para aqui na cadeia de isoladores, passa aqui por baixo e continua a transmissão. Aqui da mesma forma, vem aqui, ó, passa por aqui, aqui tem outra cadeia de isoladores que a gente não está conseguindo ver direito. Mas aqui, ó, vem o fio, tem a cadeia de isoladores, passa aqui, aqui tem outra cadeia de isoladores, o fio vem aqui e continua o seu trajeto. E também temos os semicondutores. O que são semicondutores? É o que fica justamente entre os condutores e os isolantes. Às vezes eles podem servir como condutores e às vezes como isolantes. Vai depender de algumas condições. E essas condições são utilizadas por nós para justamente utilizar esses semicondutores como isolantes ou como condutores. Por exemplo, aqui tem um para-raio. Esses para-raios geralmente são encontrados em transformadores. Ele tem uma alta resistência, ou seja, ele funciona como isolador em condições normais. E quando chega uma energia muito grande, por exemplo, um raio bateu lá na linha de transmissão. Esse raio injetou energia nessa linha. Então, quando essa energia grande está chegando aqui no para-raio, essa energia toda chega aqui e ele percebe que tem uma energia muito maior do que o normal. Então ele começa a funcionar como um condutor e joga essa energia para a Terra. Quando essa energia volta ao seu normal, ele volta a funcionar como um isolador. Então a linha de transmissão passa para cá e chega no transformador normalmente. Ele só vai funcionar como um condutor quando a energia aqui ultrapassa esse valor normal que ele está habituado. E esses daqui são os diodos. Eles também são semicondutores, que a gente vai estudar em eletrônica. Eles vão funcionar como isolantes quando a corrente vem em um sentido e quando a corrente vem no outro sentido, ele se transforma em um condutor. Ou seja, ele permite a passagem apenas da corrente quando vem em um sentido específico. Então a aula de hoje vai terminar por aqui. A gente se vê na próxima aula. Valeu!